Então, muito boa noite, nosso grande amigo, acho que o representante master hoje, quando nós falamos em enfermagem, o Wanderson, ele que é enfermeiro epidemiologista, com uma experiência grande em gestão de emergência em saúde pública, ele vem hoje aqui nos brindar com todo o seu conhecimento, depois de ter passado aí pelo Ministério. Você traz para a gente uma experiência fantástica e vai ser muito bom lhe ouvir hoje, Dr. Wanderson. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Vamos lá, vamos conversar, porque tem muito assunto legal para debater. Não, tem muita coisa bacana para nós conversarmos. Bom, primeiro agradecer ao carinho, ao convite com a nossa enfermagem. Você não sabe o quanto as pessoas e quantas pessoas estavam lhe aguardando. Então, poxa, obrigada mesmo, né, por essa oportunidade. E eu queria começar contemplando algumas questões, né, com você, Wanderson, porque nós acompanhamos nesses dias a omissão, né, dos dados por parte do Ministério da Saúde em relação aos óbitos nessa pandemia. Eu sei que você lutou muito enquanto esteve junto com o ministro Mandetta, e gostaria de ouvir o seu olhar. Quais são as consequências dessas questões? Bom, Renato, primeiro agradecer, parabenizá-la pelo seu trabalho à frente aí da enfermagem em São Paulo, e toda essa mobilização que você tem feito para a valorização da nossa profissão. Eu tenho muito orgulho de ser enfermeiro e de ter trabalhado com o ministro Mandetta durante um período ímpar na história da saúde pública. Nós conseguimos, em pouquíssimo tempo, avançar em vários temas, e que eu tenho certeza que se tivéssemos tido um pouco mais de tempo, os resultados seriam ainda maiores, porque estava sendo tudo feito com muita transparência, muito cuidado com a coisa pública. E quero aqui cumprimentar a Miriam, cumprimentar todos os que estão nos acompanhando e agradecer pela oportunidade. Sobre a questão dos dados, o Ministério, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, voltou o site como nós havíamos criado antes da retirada, né? O desenho do site, inclusive, foi feito na nossa gestão, quando nós estávamos ainda trabalhando na organização das informações que eram divulgadas todos os dias, né? Se tornou um momento importante para a sociedade compreender o que nós sabíamos, o que nós não sabíamos e o que nós estávamos fazendo para compreender ou para sanar as dúvidas que ainda existem, né? Muitas delas ainda continuam. A retirada, a mudança do padrão de divulgação dos dados causa um prejuízo muito grande para a credibilidade do trabalho que os profissionais de saúde na ponta estão fazendo, porque esses dados não são do Ministério da Saúde, são dados da sociedade, são dados do município, que o município informa, né, que a unidade de saúde informa por meio de fluxos e legislações que existem desde a década de 70, foi criado em 1975, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, consta do artigo 200 da Constituição Federal, e também, em 2018, o Conselho Nacional de Saúde aprovou a Política Nacional de Vigilância em Saúde, e dentro da política está prevista a divulgação dos dados. Por outro lado, vamos olhar pelo lado positivo também, que toda essa questão trouxe, né? Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui debatendo a importância da coleta, da análise e da vigilância epidemiológica no contexto da gestão pública, né? A vigilância epidemiológica sempre teve um papel muito de
bastidor, porque, obviamente, o principal ator na resposta diante de uma situação de emergência clínica é o profissional de saúde, o enfermeiro que está lá na ponta atendendo, são, nesse caso, os médicos, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentre tantos outros farmacêuticos que estão nos laboratórios, bioquímicos, biomédicos, ou seja, são muitos profissionais, e isso que faz a riqueza do Sistema Único de Saúde. Então, esses dados ganharam visibilidade. Alguns colegas colocaram, mas estamos agora como tivemos esse problema, aí a imprensa criou um painel, o Conselho Nacional de Secretários criou outro, nós tivemos a criação de várias outras iniciativas que, ao meu ver, são todas muito positivas. Eles não são conflitantes, pelo contrário, essas iniciativas são complementares e auxiliam ainda mais a transparência dos dados, porque assim nós sabemos que, com base num dado oficial, que é o dado do Ministério da Saúde, que é a consolidação das informações nacionais, termos outros sites que possamos olhar os dados por outro prisma, ou seja, virar esse cubo em outras posições, pode nos permitir compreender a dinâmica espacial, temporal e de características individuais que, possivelmente, olhando para uma fonte apenas, nós não teríamos. Então, eu vejo que até isso foi positivo. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Assim. Eu acho que o Ministério acabou ajudando, sem querer, a vigilância epidemiológica, porque ela acaba saindo muito mais forte desse episódio que foi lamentável. Lamentável, mas por um lado eu acho que nós estamos conseguindo uma visibilidade, né, Vanessa? Acho que quando você comenta um pouquinho essa questão, quando nós olhamos o Ministério, nós nunca tivemos a oportunidade de ter um enfermeiro, um cargo tão importante, né? Então, o quanto você conseguiu mostrar, e acho que por isso que você tem inspirado alunos, enfermeiros, docentes, todos nós, porque é uma voz que está mostrando, olha, tem sim enfermeiros competentes e que podem ocupar esses espaços. Olha, nós somos milhares de profissionais, né? E temos capilaridade em todas as áreas do conhecimento. Nesse caso, especificamente, foi pela própria situação, né? Não foi uma coisa pensada, não teve um objetivo traçado. Quando o ministro Mandetta me convidou para ser secretário, ele até comentou comigo, ele falou assim, minha irmã é enfermeira, se eu não colocar enfermeiro na equipe, eu vou ser trucidado. Ele brincou comigo. Mas, obviamente, ele não me colocou por ser enfermeiro, mas pela capacidade e pela história profissional que eu construí ao longo desses anos. Foi uma experiência única, porque quando eu entrei no Ministério da Saúde, em 2001, eu entrei como um técnico em formação no curso de epidemiologia de campo, que é o EPSUS, o Field Epidemiology Training Program, que é um programa de treinamento aplicado aos serviços do Sistema Único de Saúde. E a enfermagem é a profissão com o maior número de representantes no EPSUS. Somos muito mais do que imaginamos ser, e eu sou apenas um representante dentro dessa categoria que é imensa, mas que nós temos que ocupar esse espaço. Exatamente. Mas para ocupar esse espaço, é fundamental que tenhamos pessoas como o ministro Luiz Henrique Mandetta, né, que é uma autoridade, que é uma pessoa bastante importante no cenário político, dando oportunidade e valorizando a enfermagem como nenhum outro ministro na história do Ministério da Saúde o fez. Então, o ministro Mandetta deu oportunidade, e não só ele criou uma equipe em que não importava ali a profissão, né? Erno, por exemplo, que era o secretário da Atenção Primária,
nós dois trabalhávamos tão integrados, buscando colocar a vigilância e a atenção primária numa coesão que tem o enfermeiro e o médico ali como grandes atores, né? Não tem um valor maior que o outro, mas capacidades complementares que, sem esses dois profissionais, né, fazendo ali a concatenação de uma série de atividades que entram farmacêuticos, dentistas, né, os odontólogos, os técnicos de enfermagem, os agentes, mas sem esquecer também as pessoas que lidam com a recepção, né, a recepcionista, o responsável pela segurança da unidade, ou seja, não tem um que seja mais importante que o outro. É isso que faz a nossa profissão mais forte, é o reconhecimento de uma liderança, e uma liderança nativa, uma liderança não forçada, né? Nós estamos, quando a gente assume uma unidade de saúde, faz parte da nossa profissão, a gente acaba indo para a direção, para a gestão, para esse trabalho de liderança que muitos acabam achando assim, isso é chato, eu não gosto de fazer isso e tal, eu quero fazer mais clínica, eu quero atender, eu quero estar em contato. Eu acho que isso faz parte, eu acho que hoje menos, na minha época, quando eu me formei, enfermeiros eram mais raros, né? Hoje nós temos mais enfermeiros do que tinha em 97. Exatamente. Não, eu acho que é isso. Por mais enfermeiros, por mais essa visibilidade, a gente tem muita gente boa, né? Em todos os campos, em todos os lugares, e muitas das vezes a gente não consegue ter essa oportunidade. Acho que você trouxe muito bem isso. E para a gente era um orgulho vê-lo no boletim, né? A gente falava até que era a novela, vamos lá ver qual é a informação hoje, né? Com aquele colete SUS, porque é o que a gente acredita, né? É a nossa enfermagem fazendo a diferença, é um enfermeiro à frente. Poxa, sabe, eu conheço colegas fantásticos, né, que precisamos cada vez mais colocar essas pessoas em destaque, Wanderson. Então, a posição que você ocupou e vê-lo naquela conversa, assistir a sua live com o biólogo Átila, né, foi impressionante todo o conhecimento, e é muito bacana porque você leva, assim, esse nome da enfermagem, né? Então, é isso que nós precisamos, é motivar essa geração para cada vez mais termos aí mais profissionais como você, porque quando a gente olha a sua luta, e eu converso com o pessoal da epidemiologia, eles falam, olha, o Wanderson não está surgindo agora, pessoal, ele tem uma história, ele trabalhou frente à pandemia da influenza, ele trabalhou frente à Zika, então assim, o posto que você ocupou foi extremamente importante, responsável e merecido, sabe? Eu acho que essa meritocracia, fazer com que esses nossos colegas que tenham esse trabalho tão fundamental também mereçam esse destaque. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu me lembro que quando em dezembro eu fui para representar o Brasil na CPLP, na reunião dos países de língua portuguesa, lá em Lisboa, e eu fui primeiro, e como eu fiz a abertura, eu fui o ministro, eu era o vice-ministro, né? Eu era o responsável pela representação do Brasil ali junto aos países de língua portuguesa. Muitos me perguntavam assim, como é a enfermagem no Brasil, como que nós estávamos vendo o papel da enfermagem naquele momento. Nós não tínhamos, obviamente, ainda a epidemia, né? Foi em dezembro, mas nós vínhamos ali de um histórico de baixas coberturas vacinais e que tem também aí o papel da enfermagem sobremaneira, assim, aí sim eu acho que é um grande, é um território, é uma área em que a enfermagem ela ocupa muito bem e que precisa muito de um protagonismo muito maior dos enfermeiros para podermos reverter as baixas coberturas vacinais que agora com a pandemia, não tenham dúvida, vai ter uma repercussão muito forte. Nós teremos
uma queda muito significativa na cobertura vacinal. Não, e já estamos tendo, né? Nós estamos vendo aqui em São Paulo, por exemplo, surtos de sarampo de novo. Meu Deus do céu, então, o quanto é importante, né? O SUS, o quanto o enfermeiro é importante e merece destaque nessa questão da cobertura vacinal, da saúde primária, enfim, né? O quanto nós precisamos mostrar esse valor, né, Wanderson? E nós estamos com várias epidemias simultâneas. Não pode ser a vigilância epidemiológica uma atribuição e uma atividade exclusiva do setor vigilância epidemiológica dentro da Secretaria de Saúde. Ela tem que fazer parte da atividade de cada instituição de saúde. A enfermagem pode contribuir muito, porque nós vamos precisar de profissionais nessa área. Nós tivemos alguns anos, não me recordo quando, mas na cadeira, no currículo básico das áreas de saúde, a vigilância, a epidemiologia deixou de ser uma disciplina, né? Ela passou a ser considerada uma disciplina transversal. Tem prós e contras esse negócio. Na verdade, eu não gostei dessa atividade. Para mim, tinha que continuar tendo uma disciplina, um momento de se discutir vigilância epidemiológica. Eu acho que depois dessa pandemia, eu faço aqui um apelo para o Ministério da Educação e as universidades para que voltem com a disciplina vigilância epidemiológica, vigilância em saúde, vigilância sanitária, ou seja, tem instrumentos e tem tecnologia que tem que ser tratada especificamente uma cadeira específica dentro dos cursos da área de saúde. E eu tive a oportunidade de ser de uma geração que teve essa disciplina na sua carreira. Mas se não tivesse sido abordado durante a graduação, possivelmente eu não teria despertado esse interesse que eu desenvolvi pela epidemiologia como eu desenvolvi. Então, assim, como eu tive oportunidade de entender, assim, olha, enfermagem é somente clínica, enfermagem é somente aquela atividade que eu aprendi, clássica do enfermeiro, do cuidado, né, da consulta ali, do manejo de um paciente. Não, o enfermeiro pode atuar e deve atuar em todas as outras atividades da saúde pública e privada, né, da saúde de modo geral. E esse seu comentário é muito importante, porque, por exemplo, eu sou intensivista, né, e eu tive terapia intensiva também na minha graduação, e ela não é uma cadeira obrigatória. Agora, na pandemia, que nós estamos precisando de enfermeiros cada vez mais capacitados, qualificados para atuarem no cenário de terapia intensiva, a gente está sofrendo com isso, porque você não tem esse profissional. Muitas das universidades têm aí o curso... ele passa no último semestre por um estágio de uma semana, enfim, você não consegue ter hoje essa formação. Então, acredito que vai ser um momento para a gente revisitar, eu espero que o Ministério da Educação faça isso com a nossa grade. Há tanto tempo estamos esperando essa mudança, acho que é uma oportunidade, né? É uma oportunidade também para abrir novas cadeiras, né? Novas vagas, ampliar um pouco mais o conhecimento. E ao longo desse tempo, eu fui aprendendo, eu me especializei muito na área de emergência em saúde pública. A emergência em saúde pública, ela é muito ampla, ela envolve uma série de conceitos, uma série de instrumentos, ferramentas, tecnologias que nós não estamos habituados. Tem hoje assunto e temas suficientemente amplos para que isto seja uma disciplina, uma cadeira com créditos obrigatórios na graduação. E outra, né? Nós não vamos passar essa pandemia e depois vamos deitar em berço esplêndido. Estamos próximos de termos uma nova pandemia de influenza. Então, é uma questão de quando, não é uma questão de se vai acontecer.
vai acontecer. E acho interessante essa sua fala, porque os dados agora, 800 mil casos, 41 mil mortos aqui no país, né? Acabei de ver esses dados atualizados agora, e você colocou nessa live com o Átila que o número de casos, eles devem ser 6 vezes maior do que o anunciado. O que você poderia falar para quem está nos assistindo? Como é que você explicaria essa questão? A taxa de letalidade da doença, baseado nos estudos em populações adscritas, em populações bem definidas, ela gira em torno de 1%. Se eu tenho 41 mil casos que evoluíram para óbito, dividido por 800 mil casos que pegaram a doença, ou seja, dos que pegaram, 41 evoluíram para óbito, o percentual vai dar 5,1%, que é o que está no site do Ministério. Para ter um indicador próximo da realidade, próximo de 1, indica que nós estamos aí com em torno de 4 milhões de casos. Para eu poder ter um indicador de letalidade de 1%, eu tenho que ter em torno de 4 milhões de casos com o Covid, né? Eu teria em torno de 4 milhões. Então, essa diferença aí de 3 milhões e 200 mil casos, possivelmente são os casos leves, aqueles que jamais iriam para uma unidade, que não iriam procurar um sistema de saúde, nem tampouco fazer exame. Não é subnotificação, isso é uma estimativa baseado no denominador. E se nós considerarmos a população total, eu tenho aí cerca de, 2% da população. O volume de casos ainda é muito pequeno. Então, nós teremos ainda, quando o povo falar, vamos abrir, vamos ter 70% de imunidade coletiva, né? Em que eu tenho várias pessoas com a doença e que desenvolveram a doença e desenvolveram anticorpos, e que o vírus acaba não tendo a oportunidade de encontrar um suscetível. Para chegarmos nesse ponto, vamos ter que galgar ainda muito tempo. Tem várias questões em jogo. A compreensão das próprias características imunológicas referentes a essa doença, né? Essa imunidade ela é permanente, ela é duradoura, ela é permanente por toda a vida, como acontece em algumas doenças, ou ela é transitória, né? A cada ano eu vou ter que tomar vacina de novo, ou ela nem dá imunidade para todas as pessoas, ou seja, tem pessoas que vão pegar e vão, se expostas novamente, vão desenvolver a doença. É importante destacar que a presença de anticorpo não é sinônimo de proteção. Isso ainda é muito prematuro de se assumir. O que algumas pessoas possuem de características que lhes confere uma proteção, ou uma camada de proteção importante, né? E essa camada de proteção, a pessoa pode ser um portador assintomático, ou seja, o fato de ela não desenvolver, eu peguei a doença, desenvolvi proteção, tudo bem e tal, ok. Mas quando eu pegar esse vírus, se eu for exposto a esse vírus novamente, ele não vai se replicar em meu organismo e eu não vou mais transmiti-lo. Então, assim, existem muitas questões que estão em jogo. Eu havia falado em vários momentos que o vírus ainda não circulou no Brasil efetivamente e que a região sul do Brasil ainda não foi exposta ao vírus de forma significativa. Para citar esse exemplo, eu acho que agora está caindo a ficha para as pessoas, eu falei assim, olha, nós estamos nos comparando com o hemisfério norte, parecendo que nós estamos no mesmo hemisfério, né? Na mesma latitude. E não é verdade. Né? O hemisfério norte está entrando no verão, nós estamos entrando no inverno. São polos diferentes. Eles estão numa nova fase interepidêmica porque eu não sei se vai ter novas ondas, se vão ter novos momentos, né? Se o vírus ficou escondido, se eu estou tendo uma transmissão basal. Quando chegar o período das sazonalidades do inverno, no hemisfério norte, que é em meados de novembro,
se esse vírus vai se replicar novamente. Então, o meu papel como epidemiologista é comparar os iguais. Então, eu tenho que me comparar na latitude que nós estamos aqui no Brasil. E o Brasil tem 4 grandes macro-regiões de circulação de síndromes respiratórias. Nós temos a região norte do Brasil, tirando o estado do Tocantins, que tem um padrão. Temos a região centro-oeste do Brasil, juntando com o estado do Tocantins, Piauí e Maranhão, compõe um novo padrão. A região nordeste do Brasil, juntando Espírito Santo e Rio de Janeiro, é um outro padrão. E o Minas Gerais, São Paulo, mais Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem um padrão similar ao que vai acontecer na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia. Ou seja, temos que olhar para os nossos vizinhos, olhar para a África, olhar para a Austrália, olhar para a Nova Zelândia, ou seja, os países que estão aqui no hemisfério sul, porque agora, com este período do inverno, é que nós vamos ter algumas evidências novas. O coronavírus ele foi descrito no final da década de 60. Na década de 60 até 2001, até final de 2002, até outubro de 2002, os coronavírus eles não tinham importância alguma para a saúde pública. E 1/3 dos resfriados e das gripes que nós temos todos os anos são decorrentes dos coronavírus. Então, as pessoas estão ouvindo agora, muitas pessoas estão ouvindo agora a palavra coronavírus, achando que nasceu agora. Não, coronavírus, temos aí 23, 25 espécies de coronavírus. E dessas 25, 7 afetam humanos, das quais 3 são responsáveis por quadros graves. SARS-CoV-1, que deu em 2002, 2003, a MERS-CoV, que deu em 2012, no Oriente Médio, tem relação ali com o camelo, e agora, em 2019, a SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença COVID, doença pelo coronavírus, 2019, porque foi descoberta em 2019. Tem alguns autores que acreditam que a exposição a estes coronavírus antigos, esses que são comuns, podem conferir alguma imunidade cruzada. Isso precisa ser provado ainda de forma veemente. Nós não temos estudos muito fortes que possam suscitar essa hipótese. Então, eu estou muito curioso para entender a dinâmica da circulação desse coronavírus na região sul do Brasil agora, porque pode ter alguma relação a esta imunidade pregressa, mesmo que residual. Eu vou ter pessoas que não vão ter nenhuma imunidade, porque nunca foram expostas a nenhum desses outros coronavírus, e vou ter pessoas que vão ter sido expostas anteriormente a outros coronavírus e que poderá ter 2 desfechos. Essas pessoas poderão desenvolver quadros mais brandos, leves ou até mesmo assintomáticos por causa dessa imunidade pregressa, ou não, elas poderão desenvolver quadros mais graves, porque aí, no caso, talvez esse coronavírus poderia funcionar como um booster, como um amplificador, como um amplificador do quadro clínico. Então, é fundamental que nós, os enfermeiros, nas unidades de saúde, façam registro, contabilizem os casos que vocês estão identificando de síndrome gripal e desses que estão com síndrome gripal, quantos contactantes estão tendo no domicílio, principalmente os enfermeiros que atuam na atenção primária. Não tenham dúvidas que nós temos aí muito ainda para contribuir para a compreensão da história natural dessa doença. E acho que é importante essa questão que você traz sobre as áreas de riscos, porque foi na Nature, semana passada, eu vi uma publicação falando que se você for olhar o continente Brasil, nós não temos ainda 1% de infectados. E aí nós estamos falando de mortalidade, quanto vem morrendo. Estados Unidos, Europa, chegaram já a 15%, 19%, nós não temos 1% ainda. Vai ser possível nós sairmos dessa pandemia sem altos índices de isolamento social? Impossível.
Impossível, porque nós não temos ainda nenhuma medida preventiva farmacológica. Não temos nem vacina, que vai ser apesar de todas as notícias que são veiculadas, né, continuamente, falando, olha, vamos começar a testar vacina em humanos, vamos fazer isso e tal. Eu já vivi essa história N vezes. Vacina é um produto para pelo menos 3 a 4 anos. Então, eu não tenho expectativa de que um cidadão mais humilde, eu estou falando dessa pessoa, né, do cidadão, do mais humilde que está numa cidade, numa comunidade, vá ter acesso a essa vacina. E mesmo assim, se a gente está com 2% da população em torno, né, vamos supor que tenhamos 10% da população exposta ao vírus e que esta exposição nos confere imunidade duradoura. E aí eu tenho uma vacina que realmente é eficaz, né, tem uma alta, elevada eficácia e que vai ser utilizada no Programa Nacional de Imunização. Eu começo quanto? Quanto que eu tenho que comprar? Eu vou ter que comprar o quê? 190 milhões de vacinas? De doses, né? Então, eu tenho recurso para isso, quanto vai custar e qual a logística que essa vacina vai exigir? É uma dose só? São 2 doses? Né? Tem que fazer reforço? Com quanto tempo? Nós não conhecemos nada disso. Nós não conhecemos a história natural dessa doença. Então, a vacina é um produto que ela pode nascer morta, porque se eu estou ainda com um vírus que ainda está sofrendo mutação, que está se espalhando e está se estruturando, né? O vírus que começou na China, ele tem mudanças e características que já não são as mesmas daquela da China. Ele já teve pequenas mutações. O vírus faz isso porque ele quer se procriar, ele quer se espalhar mais e não quer matar o hospedeiro. Então, a vacina da influenza, em muitos momentos, ela chega a 58%, 60% de eficácia, ou seja, de cada 100 pessoas que tomam, que recebem a vacina, apenas 60 vão desenvolver efetivamente proteção, 40 receberam a vacina e não vão desenvolver nenhuma proteção. Então, eu acho que nós temos que olhar para as medidas não farmacológicas, e aí eu incluo o medicamento também, que nós não temos um medicamento para isso ainda. A vacina e o medicamento são instrumentos farmacológicos. Quais são as medidas não farmacológicas? Isolamento é um exemplo, mas antes do isolamento eu coloco lavar as mãos, usar o álcool em gel, cobrir a boca ao tossir e espirrar, etiqueta respiratória, né? Não compartilhar objetos, manter os ambientes ventilados, né? Se ficar doente, ficar em casa. E aí o isolamento. O isolamento ele pode ser caracterizado de diversas maneiras. Eu posso ter um isolamento voluntário, ou seja, eu estou doente ou eu estou com a minha família doente, eu vou ficar em casa durante 14 dias para evitar que outras pessoas se infectem. Para isso, a instituição que eu trabalho tem que aceitar essa medida, tem que me dar uma instrução, né? Ou ela vai fazer uma teleconsulta, ou ela vai aceitar que eu vá, depois que eu estiver bem, apresentar-me, que eu vá me apresentar no setor de recursos humanos e ali não ser prejudicado pela minha ausência. Isso é um ponto. Então, é cultura institucional que nós não temos no Brasil, de modo geral. Nós vimos agora em Goiás, agora está acontecendo, a quantidade de pessoas doentes em frigorífico. Ou seja, eu estou expondo pessoas, e isso aconteceu também em Concórdia, em Santa Catarina. E me preocupa muito, porque é um vírus, que é uma zoonose, que nós não sabemos a relação dela
com o animal. Ninguém pode dizer, falar assim, o porco não vai pegar, o frango não vai pegar. Não, pode pegar. Inclusive, vários casos de influenza nascem desses animais. Sim. E nós tivemos outros coronavírus que têm animais domésticos como hospedeiros intermediários. Então, há uma preocupação fundamental. Além disso, tem uma questão social, né? Uma questão do nosso papel como cidadão, de não ter que ficar esperando o governo me dizer o que eu devo fazer. Se eu sei que eu estou doente, que eu tenho que ficar, vai da consciência de cada um permanecer no domicílio e tal. Mas eu tenho que sair, eu não posso, eu tenho que sair e tal. Então, beleza, vou levar um frasquinho de álcool em gel no meu bolso, na bolsa, vou de máscara. Vou fazer a higienização dessa máscara. Quando eu chegar em casa, eu vou cuidar para que eu não saia andando com o meu sapato sujo para dentro da casa, então eu vou guardar o meu sapato na porta ali da entrada, ou eu vou botar um borrifador com uma solução de água sanitária e limpar a sola do meu sapato, porque eu não quero contaminar a minha casa. E não é só com coronavírus, deveria ser um hábito. Então, assim, a gente está falando de mudança cultural, mudança comportamental. Por fim, a gente entra na seara social mais ampla, né? Que Dahlgren e Whitehead, que fez os determinantes sociais da saúde, né? Que fala de determinantes pessoais, proximais e distais, né? Os proximais são os genéticos, a minha convivência, eu vou chegando ao ponto de ter a determinação da saúde ocasionada pela falta do saneamento básico, por exemplo, pela falta do trabalho, pela falta de dinheiro, ou seja, eu tenho muitos condicionantes, muitos determinantes que levam a uma condição de perda de uma condição de saúde desejável. Né? Desejável. Então, olhar para esse contexto, aí o gestor ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque o que ele fala, né, da mesma maneira que vocês estão me colocaram, né, de uma maneira muito gentil, que eu fico muito feliz, até com medo da responsabilidade total, assim, de estar representando essa classe, essa profissão tão linda, dessa maneira tão intensa. Os gestores têm que falar para a sociedade. E há um equívoco muito grande de que a gente fala para a imprensa. Não, a gente fala por meio da imprensa. A gente fala por meio das redes sociais. A gente fala a imprensa, os jornalistas, os meios de comunicação, eles são veículos, eles não são a finalidade. Então, na medida que eu me abstenho de falar diretamente, olhando para o cidadão, como vínhamos fazendo com o ministro Mandetta, com o secretário Gabardo, né, principalmente nós três ali fazendo um trio de... Sim, demais. Uma dobradinha, assim, a gente, né, tentando nos completar, tentando tornar essa informação de forma mais... cuja assimilação da informação fosse o mais adequado possível, desde um cidadão mais humilde, com menos instrução, com uma instrução menos favorecida, saúde, né? Não é? Porque às vezes você tem uma pessoa muito instruída que ela não conhece dessa parte da saúde, é natural, né? Então, a falta de informação, ou o leigo, não é só aquele que não estudou. Ele pode ter estudado, mas não ser da seara dele. E, neste momento, o que nós estamos vendo é que todo mundo se tornou um epidemiologista. As pessoas estão debatendo isso, estão discutindo taxa de letalidade, o pico, a curva, achatamento de curva, transmissão, medidas de proteção, eficácia, ou seja, são vários termos muito herméticos
e nós precisamos ainda quebrá-los em pedacinhos para que eles possam ser digeridos de uma maneira mais fácil. E para que isso ocorra, eu até comentei na live com o Átila, que eu tenho convicção que estes conhecimentos devem ser abordados desde a pré-escola. Assim como os japoneses fazem a preparação das crianças para receber um terremoto, por exemplo. Fica debaixo do batente da porta, saiam devagar, não corram, né? Como a gente faz com incêndio, né? Como é que eu trabalho, né? A compreensão, não vou usar o elevador se soar o alarme. Aí todo mundo vai. Eu me recordo uma vez que a gente teve um episódio aqui em Brasília, teve um terremoto, não lembro se foi em Goiás. Foi em Goiás, que teve. Foi em Goiás, não sei aonde foi, que tremeram, os prédios em Brasília tremeram mesmo. Eu lembro que a cadeira que eu estava, ela se balançou assim. Eu estava conversando com um colega e deu aquela sensação de vertigem. Nós saímos do prédio, o que o pessoal fez? Ficaram aglomerados debaixo do prédio. Meu Deus. Ou seja, não há uma consciência do risco, uma consciência do perigo, uma consciência da proteção e do reconhecimento. Nós temos hoje uma legislação que exige a presença de brigadistas em prédios com não sei quantas mil pessoas, ou quantas pessoas ali com fluxo, eu não sei direito qual é a medida que estabelece a presença de um brigadista, mas eu vejo pouca valorização do papel desse profissional que tem que fazer. Às vezes tem que fazer um simulado, toca o sino lá para testar se os equipamentos de segurança estão funcionando, todo mundo continua a falar, não, isso aí é um simulado, isso aí vai acontecer mesmo e tal. Então, nós temos que transformar essa cultura. E para essa cultura acontecer, só existe um caminho. Se chama educação. Se nós não tivermos uma educação forte, e essa educação, ela perpassa não somente a educação clássica, a educação de escola, mas uma campanha publicitária, ela tem um papel educativo intrínseco, né? As empresas, quando elas estão ali recebendo os profissionais, seja uma pequena, média ou grande, ela também tem um papel educacional, com capacitação, formação, educação permanente, e os órgãos, sejam públicos ou privados, também precisam ocupar esse espaço. Então, eu não vejo outro caminho para nos tornarmos uma sociedade mais desenvolvida no plano social, se não for por meio da educação. É verdade. Bom, e aí nós vemos os desfechos, o que aconteceu na Nova Zelândia em 7 semanas, né? Então, poxa, quando você tem as pessoas entendendo a importância, né, o governo indo junto, acho que isso foi fundamental. Quando eu olhava os boletins, né, toda semana você via o ministério lá ativo, você vê todo mundo junto, né, Wanderson, falando a mesma língua. Então, acho que isso é o educacional, é quebrar paradigmas. Aí a gente sabe que isso é uma longa jornada. Nós precisamos de perseverança, compromisso, engajamento de todos, né? Isso é extremamente importante. Mas começa com cada um de nós, né? Sim, somos fundamentais e nós sentimos isso quando vocês estavam à frente do Ministério, porque todos os dias nós tínhamos um boletim, uma informação, um norte, um rumo, né? Então, isso é muito importante para a população. Aqui em São Paulo, quando nós olhamos as comunidades em si, parece que não tem pandemia, né? Então é difícil você ver o uso da máscara, né? Tá todo mundo ali aglomerado, então, poxa, se precisamos do isolamento, isso não está acontecendo, por quê? Porque falta uma comunicação, e quem eu sigo, né? Então hoje você olha e fala, poxa, eu sigo quem? Né? Vamos abrir o comércio, eu fico em casa, eu vou para o shopping, né? Então isso gera uma confusão muito grande, e precisa sim dessa liderança, e acho que a educação ela é fundamental para a gente. Eu jurei que eu não ia tomar o seu tempo mais do que 1 hora, e aí gostaria que, para encerrar, você contextualizasse um pouco sobre a importância da enfermagem nesta pandemia,
E sobre, eu sei que você também é um lutador, acredita demais na nossa profissão, eu não faria outra coisa, eu seria sempre enfermeira, tenho um orgulho muito grande, assim como eu vejo esse orgulho em você, e todo mundo que está nos acompanhando, os comentários aqui são fantásticos, de que você me representa, você representa e representa. Então, o que você deixaria de mensagem para os nossos profissionais, Wanderson? Bom, começando com os graduandos, né? Uma mensagem para quem ainda está se formando, né? Acredite na profissão, mas estude, né? Escreva, leia, se engaje. Eu me recordo quando eu estava na graduação, teve um professor que mudou minha vida, porque ele falou assim: vocês estão aqui à toa fazendo as aulas e tal, à tarde tem atividades e tal, mas quando não tem, o que vocês estão fazendo? Vai aqui nos laboratórios, se ofereçam para lavar tubos de ensaio, se ofereçam para fazer um trabalho social, vão, né, procurar alguma iniciativa para poder ter o contato com as pessoas e com a ciência. Então, eu acho que durante a graduação tem um espaço muito grande dos enfermeiros que estão em formação de participar não só da vida social, participando como voluntários em atividades. Eu fui voluntário, por exemplo, no grupo Viver, que é um grupo de pessoas que vivem com HIV/AIDS, lá em BH. Eu trabalhei como bolsista de iniciação científica, eu dei aula ainda como estudante, eu dava aula também para os vermelhos e tal. Então, existem muitas maneiras de contribuir com a sociedade e, ao mesmo tempo, não é uma entrega de um unidirecional. A gente recebe também muitas informações com esses gestos. Além disso, tem também, ainda para o graduando, tem também um papel importante na vida acadêmica, né? Participar dos diretórios acadêmicos, participar e viver a vida universitária, né? Então, não só as festas também são muito importantes. Eu me lembro de várias festas fantásticas que a gente teve na universidade, encontros regionais. Eu me recordo, nós fizemos uma vez um encontro regional de estudantes do Sudeste, e que foi no Mineirão. Nós ficamos ainda, foi fantástico, foi um encontro muito legal. Também tem para os recém-formados. Os recém-formados, nós quando nos formamos, o salário é baixo, o salário ainda nós precisamos de uma remuneração condizente com a nossa profissão. Para isso, temos que lutar pela profissão, elegendo profissionais para nos representar no legislativo. Legislativo, seja no município, no estado ou no governo federal. Então, estamos em número suficiente para que tenhamos nas representações legislativas profissionais da enfermagem que possam debater, lutar no sentido, eu não gosto muito da palavra lutar, porque parece que está brigando, né? Não, de dar voz, né, para as nossas pautas. De dar voz, de convencer, de fazer valer os argumentos da necessidade de termos um piso salarial, de termos 30 horas de trabalho oficialmente reconhecidas. E eu espero que os legisladores, mesmo aqueles que não são da área de enfermagem, não só batam palmas para os enfermeiros, mas valorizem a nossa profissão como legado, valorizando e aprovando as 30 horas de trabalho como nós merecemos. Porque se já não pode dar um bom salário, que pelo menos nos permita fazer um trabalho que dê segurança, porque a carga horária ela é fundamental não só para que a gente possa ter uma qualidade de vida condizente com os riscos e as exposições que nós temos, mas principalmente para que não coloquemos as pessoas em risco por causa de uma extenuante carga de trabalho. Exato. Né? E a enfermagem ela exige muito do corpo humano. Né? O enfermeiro, a enfermeira
está trabalhando, técnico, eles precisam exercitar muito. Então, as costas, né, os braços, o corpo, a mente, ou seja, nós temos ali uma atividade que exige muito conhecimento técnico-científico para não colocar em risco uma pessoa, não é só o médico que chega lá e vai prescrever e que vai fazer e tal, mas a gente garantir com que toda aquela cadeia de cuidados elas estejam harmônicas, de tal maneira que as pessoas que estão sob cuidado não fiquem expostas desnecessariamente, porque uma pessoa trabalhou muitas horas para pagar suas contas e teve que fazer 2, 3, 4, 5 turnos de trabalho. Então, para que a gente consiga sair desse lugar comum, não adianta a gente choramingar, a gente vai ter que formar e eleger pessoas que vão nos representar nesses fóruns, né? E eu acho que a gente tem que participar dessa vida legislativa. Eu falo aqui sem a menor pretensão, não tenho a menor habilidade de ser político, não tenho desejo, nem tenho interesse de ser, mas eu sempre fiz essa manifestação. Isso, quem me conhece sabe que eu penso dessa maneira. A outra coisa é entender que não adianta querer formar, ou assim que eu me formei, e já querer ganhar dinheiro. Não vai ser assim. A gente tem muitos exemplos de enfermeiros que ganham dinheiro, que são bem-sucedidos e que conseguem um destaque na carreira com muito esforço, fazendo atividades, mas eu creio que o início da nossa profissão ele tem que ser pautado pelo aprimoramento, pela prática, pela identificação de qual linha que você quer seguir. E dentro deste conceito, dentro deste contexto, nós temos muitas áreas novas aparecendo, muitas áreas ligadas à tecnologia. Então, se nós aliarmos a experiência e o conhecimento que nós temos na enfermagem e pensarmos de forma criativa como melhorar o cuidado, o próprio gestor, o próprio dono da instituição que a gente está, porque, obviamente, se é uma instituição privada ou pública, no final das contas, você quer um cuidado que seja o melhor possível, com a melhor qualidade, e que as pessoas tenham que permanecer o mínimo de tempo possível dentro daquela instituição, porque ninguém quer ir passear no hospital, então, ou numa unidade básica, ou numa unidade clínica e tal. Então, e para nós que já estamos há mais tempo na carreira, termos uma postura de mais união e mais integração. Eu acho que a nossa profissão precisa se valorizar de uma forma mais intensa e, principalmente, a gente precisa escrever mais, a gente precisa produzir mais ciência de uma forma, seja sozinho, seja integrado a grupos de trabalho. Eu nunca fiz nada sozinho. Sim. Eu sempre estive com outras pessoas que complementaram o meu conhecimento. Então, nós temos que nos valorizar mais. Eu acho que a autoestima ela é fundamental. Tá? Eu falei assim já em alguns momentos que me deram a oportunidade de falar, eu nunca tive preconceito, nunca sofri preconceito por ser enfermeiro e por estar atuando. Pelo contrário, às vezes o preconceito é do outro, né? Assim, daquela coisa assim, me ver falando, me ver argumentando, e fala assim, poxa, mas você é enfermeiro? Com aquele ar de surpresa, assim, sabe? Mas, beleza, né? E você é outra pessoa, então não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que se valorizar e eu nunca baixei a cabeça, eu sempre estudei e sempre eu não sou médico, mas eu sempre estive naquele assunto específico para o qual eu estou trabalhando com o domínio integral daquilo que me cabia para opinar.
óbvio que eu não vou discutir ali elementos que são inerentes à profissão de um outro colega, né? Mas eu tenho capacidade de debater sobre tudo com qualquer pessoa, desde que seja no âmbito da minha competência para aquela finalidade. Então, eu não posso esperar de mim mais do que eu posso dar sobre um determinado assunto. Então, eu não vou ficar disputando com outros profissionais. Eu vou ocupar o meu espaço, fazer o meu trabalho e buscar o reconhecimento a partir de uma postura, de uma atividade que me garanta, antes de mais nada, recursos para pagar as contas. Então, basicamente é isso. Ah, muito bom. Anderson, você inspira demais. Eu já vi vários comentários aqui de professores. Ah, a gente vai salvar essa live porque vamos usar nas nossas aulas. Então, acho que é justamente isso. É o conhecimento, a habilidade somado com o atitudinal que nós vamos ter os resultados, né? E você nos representa muito bem e na esfera, quando esteve à frente do Ministério, ocupando de maneira brilhante uma posição que nunca tivemos a oportunidade, o privilégio. Então, por mais oportunidades como essas, porque temos colegas excelentes e fantásticos, então continue nos orgulhando demais. E eu te agradeço de coração por esses momentos inspiradores. Eu sei que você tem uma bebê para cuidar, então nós vamos aí te liberar. Agradeço a sua esposa, Obrigado. bebê. Deixa eu só dar eu me lembrei de um ponto que eu acho que Claro, que é por favor. importante, né? Esse ano nós estamos completando 200 anos do aniversário do nascimento da Florence Nightingale. Esses 200 anos, eles representam muito, porque aquela lamparina, que é o símbolo da nossa profissão, ela está se mostrando uma luz, né, para a sociedade, um caminho. Quando eu vejo um dirigente como o Boris Johnson, né, primeiro-ministro lá do Reino Unido, falando do papel daqueles enfermeiros, né, os portugueses e tal, fazendo e tendo o reconhecimento, e aquela sociedade inglesa tendo o reconhecimento do sistema único de saúde deles, lá do NHS. Nós temos aqui, nessas duas, da mesma maneira, no Brasil, nós temos esses dois grandes pilares que muitas vezes são desmerecidos e que as pessoas não têm conhecimento, mas que continuam entregando muito mais do que recebe, que são o Sistema Único de Saúde e a enfermagem. Eu acho que são os dois grandes heróis dessa luta e eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso sem nenhuma pretensão, nem corporativismo. Num surto, por exemplo, de uma doença como leptospirose, que você tem quadros gravíssimos e tal, e o médico tem um papel protagonista ali, nós fazemos um papel de muito mais de retaguarda do que... Agora, neste não, se o cuidado não é bem feito, como não tem atividade nenhuma para conduzir, e Florence Nightingale foi uma inovadora. Ela foi inovadora, ela foi a primeira pessoa a utilizar gráficos de setores, ela é reconhecida na estatística. Então, inovação e enfermagem são sinônimos. Nós temos capacidade, sim, de inovar e precisamos que os jovens pensem fora da caixa. Então, só para deixar esse recado. Muito bom, acho que arrasou, acho que é bem isso, o quanto somos importantes, visionários, né? Acho que desde Florence a enfermagem tem e precisa ocupar, e é justamente isso, e por isso que você nos inspira, porque você trouxe essa voz, no momento de pandemia, no momento de dificuldade, poxa, nós temos um enfermeiro ali, né? E todo mundo começou a olhar e ver o seu posicionamento. Então, por mais Wandersons, né, por mais oportunidades como essa de mostrar o quanto nós fazemos a diferença. Tem um monte de gente falando que está emocionada aqui, chorando já, e te agradecendo pelo carinho. Depois te passo todos os comentários. Mas, meu amigo, obrigada de coração por essa oportunidade ímpar de conversar aí com os nossos profissionais. Eu vi que tinha o Brasil todo aqui nos acompanhando e tenho a certeza que isso vai reverberar positivamente para todos os cantos do nosso país. Obrigada de coração. Obrigado. Super beijo e que possamos nos encontrar em breve.
Será um prazer. Obrigado, um abraço para todos que estão nos assistindo. Beijo grande, brigadão. Fique em casa. Fique em casa. Um beijo.